Álvaro, a gente volta a falar então sobre essa celebração da Páscoa e a gente viu aí o pontífice, o novo pontífice, trazendo mudanças na liturgia da igreja, né? Lavando pés de mulheres e não só de homens. Até que ponto a gente pode esperar ainda mais mudanças vindo do Papa? Eu acho que é um bom começo, né? Um bom sinal. Na verdade, o Papa tem resgatado algo que foi uma tradição, que é uma tradição na igreja latino-americana, que é o olhar para os pobres, né? Então, na década de 50, com as criações, inclusive, das conferências nacionais de bispos, que foram criadas muito pela influência da América Latina, essa era a função, vamos dizer assim, que as conferências estavam se criando, para que se tomasse conta daqueles que mais precisavam. E na década de 60 nós tivemos uma conferência de Medellín, que foi muito importante, porque os bispos latino-americanos fizeram uma opção preferencial pelos pobres. Me parece que o Papa assume essa opção, resgata essa opção e leva para o centro da catolicidade, que é Roma, né? Resgatando aquilo que Jesus fez no início dos tempos cristãos, que foi de ir até o encontro dos pobres. Vamos acompanhar mais uma matéria, então, para a gente continuar a nossa conversa. A Páscoa não é uma celebração só dos católicos. Ela também é comemorada pelos judeus, mas de uma forma diferente. Vamos ver na reportagem da Rede Minas. Símbolos que pertencem ao judaísmo, uma das mais antigas religiões monoteístas. Nos próximos dias, os judeus celebram a Pesach, a Páscoa judaica. Uma semana marcada pela reflexão sobre o que é a vida e também para lembrar a libertação do povo judeu do Egito. Estamos celebrando a liberdade do ser humano, a possibilidade do renascimento como um povo que sai do Egito para retornar à sua terra natal, a terra de Israel, e lá se tornar uma nação com um reino e com autonomia. Dona Ana segue o ritual todos os anos. Cada alimento tem um significado na Páscoa judaica. As carpas nós molhamos na água salgada para lembrar as lágrimas dos judeus quando trabalhavam e sofriam no Egito. As ervas amargas lembram o sofrimento da servidão no Egito. O osso lembra o carneiro. O braço forte que tirou os judeus do Egito. O ovo cozido, duro e chamuscado, simboliza o luto da destruição do templo. A haroset, que é uma mistura de nozes, maçã, vinho, passas, cravo e canela, lembra o barro, os tijolos que os judeus faziam para construir as pirâmides. Não pode faltar também o matzá, uma espécie de bolacha não fermentada. O fermento, ele significa a opulência, né? E na época em que os judeus foram libertados, não houve tempo para fazer a fermentação do pão. Para o rabino, a Páscoa judaica é um momento para transmitir às novas gerações todo esse conhecimento que é secular. Nós temos, principalmente na primeira noite, um jantar especial, e um dos objetivos desse jantar é passar a história e todas as suas reflexões, lições para as próximas gerações. Álvaro, a gente viu aí as motivações judaicas para a celebração da Páscoa, já falamos dos católicos, são motivações diferentes. E os evangélicos, o que significa para eles essa data? Então, não há uma tradição muito grande de comemorações nesses dias da Páscoa, porque liturgicamente os evangélicos não têm esses passos que os católicos têm de marcar presença em alguns momentos, né? Mas, de qualquer forma, existem sim comemorações. É comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que esse seja um dia de festa cívica, com festivais, com desfiles e com brincadeiras em torno do ovo da Páscoa, que é um dos símbolos, né? A Europa tem também as suas tradições no mundo evangélico. Eu estou falando aqui nos Estados Unidos porque é o maior país
evangélico do mundo, né? E para eles então, é mais importante também a ressurreição e não a morte. Agora, o que eles não comemoram de jeito nenhum é a Sexta-feira da Paixão, que os católicos chamam, né? Que é a morte de Jesus Cristo. Que, embora eles reconheçam, porque a ressurreição tem a ver com a morte, não há não acredito que seja necessário fazer essa lembrança da morte de Cristo, que foi um tormento para todos nós. Aqui no Brasil a gente tem uma parcela muito grande de espíritas, né? Como é que é essa Páscoa para eles? Eles não seguem rituais, né? Não, os espíritas, principalmente a questão dos espíritas em função da reencarnação, né? Então, para algumas pessoas, a reencarnação não combina com ressurreição. Não é bem assim, vamos dizer assim, na teologia espírita, mas isso se faz forte para poder marcar as suas diferenças. Agora, existem grupos que cultuam essa data, que é uma data importante culturalmente, né? Então, acabam fazendo o seu culto particular. Tá certo. Então, Álvaro, muito obrigada pela participação.